Aleluia, louvado, engrandecido é o nosso Deus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Vai agradando aí, levanta aí, vai cantando o teu coração, alegra o teu coração que eu tenho uma notícia maravilhosa para te entregar. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te entregar. Eu te peço que você deixe o teu gostei, que você compartilhe e já agradece que nós estamos vivendo aqui poucos tempos. Daqui a pouco nós estamos gravando direto do lugar decente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. Já levanta a mão para o céu, que Deus está preparando coisas maravilhosas, tanto para vocês como para mim. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um projeto para te entregar, um projeto sagrado que é o próprio Deus que preparou. E quando Deus prepara um projeto, Ele realiza. Esse é o primeiro culto do dia e tu pode ter a plena certeza que vai ser uma bênção, porque a palavra ela é tremenda. A palavra, Deus me deu ela ontem, uma palavra sobrenatural para entregar para a igreja, para vocês ficarem lotados, cheio de fé, cheio de poder, porque é o próprio Deus que está mandando entregar. Eu te peço que você deixe o teu gostei, que você compartilha e que você se inscreva no canal, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse projeto que Deus tem para você é a palavra de Filipenses. Filipenses, você não tem noção, em Filipenses 2:13, 2:13, o nosso Deus ele tem um projeto para o povo dele sobrenatural. Esse projeto é um projeto que eu vou mostrar para vocês aqui. O arquiteto do universo está projetando justamente o teu sucesso, porque é ele que vai fazer. O arquiteto do universo ele está projetando a tua vitória aqui no caminho para o teu sucesso, aqui no show do céu, é milagre, prodígios e maravilha. E quem está projetando tudo isso aí é o Deus Todo-Poderoso para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Só é você a crer e acreditar. Crer e acreditar, porque as promessas do Deus vivo são para aquelas pessoas que creem. Quando você crê, quando você persevera, quando você continua buscando, você pode ter a plena certeza que a vitória é tua. O Todo-Poderoso, ele está projetando o caminho para o teu sucesso. Você pode ter a plena certeza que é Deus, não sou eu, é o próprio Deus que está projetando em nome de Jesus. Em Filipenses 13, em Filipenses 2:15, o nosso Deus ele tem aqui um projeto tremendo para entregar para você agora nesse dia chamado hoje. É um projeto sobrenatural que o nosso Deus ele trabalha literalmente para mudar a sua vida. Em Filipenses, ele fala aqui, Filipenses 2:13, ele fala aqui, pois é Deus quem produz, tanto o querer como realizar de acordo com a sua boa vontade, Aqui nesse texto sagrado, aqui nas escrituras sagradas, nesse versículo, ele tem três períodos. Ele tem três períodos que Deus age para mudar a sua vida nesse pequeno versículo. Nesse pequeno versículo, o nosso Deus, ele tem três períodos que ele age para mudar a sua história. Você pode prestar atenção nesse texto bíblico que ele fala aqui, pois é Deus quem produz tanto o querer
e o realizar de acordo com a sua vontade. O primeiro período que Deus trabalha em cima desse projeto aqui, esse versículo sagrado, o primeiro período que Deus trabalha para tirar você dessa situação aí que você se encontra, o primeiro período que Deus trabalha, você pode ter a plena certeza, ele fala, pois é Deus que produz tanto o querer. O querer é o primeiro período que Deus trabalha na sua vida. Ele lhe observa, ele lhe lapida, ele fica te observando 24 horas, ele está vendo as tuas lutas, ele está vendo as tuas decepções, ele está vendo as tuas aflições, ele fica te observando. Esse é o primeiro período desse versículo para ele mudar a tua história. Ele fica te observando 24 horas, ele está aí agora perto de você, ele está te vendo, ele está te observando, ele está vendo o teu comportamento, ele está vendo esse primeiro período, é ele que está estudando, ele fica projetando, ele fica te lapidando, ele fica arquitetando para dar para você o quê? Para dar para você o querer. Esse querer aí que você tem vontade de sair dessas dívidas, que você tem vontade de sair desse emprego que não vira nada, esse querer que você tem aí dentro de você, que você tem vontade de fazer um doutorado, de fazer um bacharelado, de estar na faculdade, de pagar a tua faculdade e você não tem condições. Esse querer aí é Deus que está projetando. Esse é um dos primeiros passos que Deus estuda você para mudar a sua vida, para te dar o caminho do teu sucesso. Esse querer que você tem aí de ver tuas empresas funcionando, sair do vermelho, ver a tua conta bancária arrebentando, a tua conta bancária sair do vermelho das tuas empresas, esse querer que você tem aí de sair desse leito de dor, é Deus que projeta. Ele está te olhando 24 horas, está te observando. Não fique pensando que esse querer aí é seu, não. Esse querer aí é do próprio Deus que te dá. É Deus que te dá o querer para realizar os teus sonhos, os teus projetos, os teus objetivos. É Deus que dá esse querer, você pode ter a certeza. Nesses 3 projetos que Deus projetou para mudar a tua vida, nesse versículo pequeno que eu estou te passando, esse querer, o primeiro projeto de Deus é o querer. É o primeiro projeto de Deus, é o querer, você pode ter a certeza. Ele fala aqui, sou eu, pois é Deus quem produz tanto o querer como o realizar. Esse é um dos primeiros projetos que Deus está projetando para mudar a sua vida. Esse querer que você tem aí de sair dessa situação, muda literalmente a tua história, ver tua história mudada. Não foi você que pediu, foi o próprio Deus que está projetando o caminho para o teu sucesso e passou esse querer e te deu esse querer, porque ele está te estudando aí 24 horas, ele está te vendo o teu comportamento e ele sabe quem é você. Esse querer que você tem aí de sair literalmente das humilhações, foi o próprio Deus que arquitetou, que montou dentro desse versículo para te entregar. Foi Deus que te deu. Esse é um dos primeiros passos para você ser bem-sucedido, bem-sucedida, porque o querer quem está dando é o próprio Deus. Ele fala que ele dá tanto querer como o realizar, conforme, tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. O segundo projeto que Deus está projetando para tirar você dessa situação, desse leito de dor, dessa humilhação, o segundo projeto que Deus está projetando na tua vida
é a vontade dele. Ele está te estudando, ele está te vendo, ele está te observando 24 horas para ver o teu comportamento, para ver o teu caráter. Ele está estudando 24 horas. E o segundo plano que Deus tem para mudar a tua vida, para você sair dessa situação, o segundo projeto, ele já te deu o primeiro, que foi o querer. O segundo projeto de Deus para a sua vida é a vontade dele. É a boa vontade dele, conforme o poder que existe em vós. Ele fala, porque Deus é Deus que produz em vós tanto o querer como o realizar, conforme o querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade, com o poder que existe em vós. Todo esse projeto que Deus está projetando para mudar a sua vida, todos esses planos, é Ele que está te dando. Ele te deu o querer, agora Ele está te dando a estrutura. Por que Ele te deu o querer? Porque Ele sabe que você não vai desistir. Ele sabe, isso é o poder que Ele está colocando em vós, tanto o poder que habita em vós. Ele está te dando a estrutura, Ele está te dando a capacidade de você não desistir. Ele sabe que você não vai parar. Ele sabe que você faz parte daquelas pessoas que nunca desistem. Isso Ele te fortalece todo dia com esse segundo período que Ele arquitetou para mudar a tua vida. Ele sabe que você não vai desistir, Ele sabe que você não vai abandonar, Ele sabe que você não vai se afastar dele, Ele sabe que você está ali estruturado, buscando, orando. Esse é o segundo projeto do Deus vivo todo-poderoso, porque Ele sabe, porque a vontade do Deus vivo para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Esse é o segundo projeto que Deus te viu. Ele está te mandando, Ele está te estruturando, Ele está te capacitando, porque Ele sabe que tu não vai desistir, Ele sabe que tu vai perseverar, Ele sabe que tu vai estar batendo na porta do céu, orando, buscando a palavra dEle, buscando. Ele sabe de tudo isso. Esse é o segundo projeto que Ele tem para a tua vida, porque a palavra dEle para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e tu pode ter a certeza. São planos que Deus tem nesse pequeno versículo, projetado pelo próprio Deus para te mandar para o caminho, para o teu sucesso. O caminho do teu sucesso, quem está projetando é Ele, não é o bispo. É Deus que está projetando. Esse é um dos segundo planos que Deus colocou, que projetou para mudar literalmente a sua vida. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. De acordo com a sua boa vontade e com o poder que existe em vós. É Ele que está te fortalecendo para você nunca desistir. É Ele que está te fortalecendo aí para você não se afastar. É Ele que está te fortalecendo aí para você perseverar. É Ele que está te fortalecendo aí no projeto que Ele fez dentro desse versículo sagrado para mudar a tua vida, para você perseverar, para você lutar, para você ir para cima e nunca se afastar da presença dEle.
Isso é os projetos que Deus tem para a tua vida, para mudar a sua história num caminho para o teu sucesso. Você tem que obedecer todos esses projetos que o nosso Deus está te entregando, porque Ele já viu, Ele já projetou. O nosso Deus, Ele trabalha em oculto e age no silêncio. Quando você pensa que Deus não está trabalhando, o nosso Deus, Ele está trabalhando 24 horas para mudar a sua vida. Esses são o segundo plano que o nosso Deus mandou entregar para você, que Ele vai mudar a sua vida dentro desse projeto que Ele fez nesse versículo de Filipenses 2,13. Ele fala, pois é Deus que produz tanto querer como realizar. Agora vai chegar o último período que você tem que já levanta a tua mão aí para o céu e já agradece, porque a realização, ela chegou. São 3 projetos que Deus está projetando para a tua vida. O primeiro é o querer. O segundo é te fortalecendo para você nunca desistir. E o terceiro é a realização dos teus sonhos, é a realização dos teus projetos, que ele fala aqui, é tanto querer como realizar. Se Deus deu o querer, se Deus projetou, se Deus arquitetou todo esse projeto para mudar a sua história, ele vai realizar. Ele fala que ele dá tanto querer como realizar, porque o realizar não é de ninguém. Ninguém pode realizar teus sonhos, ninguém pode te dar nada, ninguém pode fazer nada por você. A única pessoa que pode fazer é Deus. Ele está falando aqui que agora Ele vai realizar os teus sonhos, os teus projetos, porque foi Ele que deu o querer e Ele te capacitou, Ele te segurou. Ele está vendo que você não desiste, Ele está vendo que você persevera, Ele está vendo que você está todo dia orando, buscando, e o nosso Deus, Ele vai enviar a tua resposta. Ele está falando aqui que esses projetos, esse terceiro projeto é o realizar dos teus sonhos, que Ele dá tanto querer como realizar. A realização dos teus projetos, dos teus sonhos, dos teus objetivos, que Deus, você tem aí um sonho de sair dessa situação, você tem aí a vontade de sair dessas questões que você está vivendo aí, essa luta que está travada, que parece que não acaba, aonde você está parece um filme de terror que parece que nunca acaba. Você pode ter a plena certeza, o Deus vivo Todo-Poderoso, Ele faz que Ele realiza sonho, é Ele que vai mudar. Ele te deu o querer, Ele te capacitou e agora Ele vai realizar. Você pode ter a plena certeza, porque esse versículo aqui é 3 poderes que tem dentro desse versículo de Filipenses 2,13, que são coisas sobrenaturais que Deus revela. A revelação que ele está dando nesse versículo é que tua história já mudou. Você já levanta a mão para cima aí e já agradece a Deus, porque Ele está falando que Ele vai realizar. Primeiro Ele te viu, primeiro Ele te capacitou, primeiro Ele colocou a vontade de você sair, porque não é sua vontade que você sente aí de sair dessa opressão, dessas humilhações aí, desse leito de dor. Foi Ele próprio que colocou no teu coração. Esse desejo que você tem aí de ter uma pessoa bacana perto de você, a pessoa que você ama, esse desejo que você tem aí de sair dessa situação humilhante, esse desejo que você tem aí de sair do leito de dor, do hospital, de parar de tomar esse remédio controlado, esse desejo que você tem aí de sair da Babilônia, do cativeiro, esse desejo que você tem aí de sair da mão do faraó, esse desejo que você tem aí literalmente de sair do Egito. É o próprio Deus que colocou no seu coração. E Ele está falando que Ele vai realizar. O nosso Deus é um Deus que ainda realiza sonho.
os teus sonhos, os teus projetos, você tem vontade de ter uma casa belíssima de campo, você tem vontade de fazer um cruzeiro, uma viagem, você tem vontade de estar com a tua conta aí estourando, sem precisar de nada de ninguém, você tem uma vontade aí de ter um emprego excelente, uma coisa privilegiada, uma cadeira de destaque, você tem vontade aí de fazer uma formatura, um doutorado, uma doutora, um advogado, um bacharelado. Esse desejo tudo foi Deus que colocou no teu coração e Ele vai realizar. É isso que ele está falando aqui nesse pequeno versículo, porque a Bíblia Sagrada, as pessoas só têm entendimento quando Deus revela. Senão você abre ela, olha ela de ponta a ponta e Deus não fala contigo, não mostra nada. Isso que Deus projetou, que Ele arquitetou, foi revelação que o próprio Deus me deu para esse ministério, para eu te entregar, dentro desse versículo, dentro dessas pequenas linhas que tem aqui. Pois, eu vou repetir de novo, nesse contexto abençoado, os 3 projetos, Filipenses 2,13, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua vontade. Em outras versões, em outra Bíblia, fala de acordo com o poder que existe em vós. Esse poder que Deus colocou aí, que Ele projetou você do início, foi para você lutar, para você perseverar, para você nunca desistir, para você ficar ali 24 horas falando com o Deus vivo todo-poderoso, meditando na palavra dele de dia e de noite, para o teu caminho do teu sucesso chegar, porque é o próprio Deus que vai te colocar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. O nosso Deus, Ele é um Deus de realizações. O nosso Deus, Ele é um Deus que projeta sonhos. O nosso Deus é um Deus que projeta encontro. Esse encontro profético aqui, dentro desses poucos minutos, você pode ter a plena certeza que Ele vai mudar a sua vida. Você acreditar nessa palavra sagrada que eu estou te mostrando, que eu estou te enviando, você pode ter a plena certeza. Só acredita e crê e persevera. Obedece à palavra do Deus vivo, que as mudanças vão ser radicais na tua história, na tua vida, nas tuas empresas, nos teus negócios, porque Deus, Ele te deu tudo, Ele já te capacitou. Até a tua estrutura, o nosso Deus, Ele já mudou para você não ficar escutando bibibi do inimigo, porque o inimigo, ele trabalha o campo de batalha dele para destruir o povo do Deus vivo, é na mente. Ele quer ficar o dia inteiro mexendo com o teu psicológico para você não acreditar em nada que a Bíblia Sagrada fale. Ele vai ficar o dia inteiro martelando no campo de batalha, que é a tua mente, no teu psicológico, que não tem nada certo, que não vai dar nada certo, que está tudo errado, que o pastor é feio, que o bispo é pior. Isso é o bibibi de Satanás. Ele vai ficar trabalhando no teu psicológico 24 horas, que você está perdendo o seu tempo quando você chega da faculdade, quando você chega do trabalho, quando você sai para resolver algum problema, você está perdendo o seu tempo em escutar as mensagens. Ele vai mexer 24 horas com o teu psicológico, porque ele já sabe os planos que Deus tem para a tua vida. Ele já sabe que a mudança ela vai ser radical e todo mundo vai ver, até gente que nunca viu Deus vivo todo-poderoso, gente que não acredita, gente que não acompanha o nosso Deus, vai passar a acompanhar e vai passar a acreditar. Vai mexer com a estrutura dos incrédulos. Por quê?
pelas coisas que Deus vai fazer na tua vida, nas tuas empresas, nos teus negócios, na tua família, a convenção dos teus filhos, a convenção da tua família, pela estrutura que Ele vai te colocar no sobrenatural. Levanta a mão para o céu aí, já agradece a palavra de hoje, que é viva, eficaz, é poderosa na terra e ela nunca vai voltar vazia, porque o nosso Deus, Ele vai fazer acontecer, Ele vai realizar os teus sonhos, os teus projetos, porque Ele já projetou tudo sobre a tua pessoa. Já está tudo projetado, arquitetado por Ele, dentro desse versículo minúsculo que eu acabei de te falar. São projetos do Deus vivo e todo-poderoso que já está pronto para te entregar. Só é você acreditar e crer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tu pode ter a certeza, vai mexer com a estrutura dos incrédulos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as pessoas vão ver o que Deus vai fazer na tua história de uma certa maneira. A chuva de estrutura que Deus vai te derrubar, a chuva de promessa, de colheita. Você que anda colhendo, plantando e nunca colhe, Deus já tem preparado uma colheita sobrenatural para a tua vida. Só é você acreditar e crer. Quando você dá crédito à palavra sagrada, você pode ter a certeza que a tua história ela muda. Ela muda completamente. O nosso Deus, Ele fala que Ele tira do pó, tira o pobre do pó e do monturo e coloca para sentar entre os príncipes. É promessa de Deus, não é promessa de pastor nem de bispo, não. É promessa do Deus vivo. Quando Deus fala, você tem que acreditar que acontece. Ele não é mentiroso e nunca foi. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só toma posse aí, já entra nos comentários e fala: eu tomo posse da minha riqueza grande eu sou, eu tomo posse da minha prosperidade, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse da libertação da minha família, eu tomo posse da minha esposa, do meu marido se convertendo, que é uma traição desgraçada. Um marido sai com a mulher sai com o marido, tu dá as costas, tua mulher sai com outro homem, tu dá as costas, o teu marido sai com outra mulher. Essa traição do inferno dentro de casa que o Satanás colocou, o nosso Deus, Ele vai mudar esse sofrimento. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Pode ter a certeza, o nosso Deus, Ele vai colocar os pingos nos rios. Ele fala que vai diante de você endireitar esses caminhos tortuosos. É o próprio Deus que fala. Quem acreditar, aleluia. Quem não acreditar, amém também. Eu estou passando a palavra do nosso Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Eu vou fazer uma quebra de maldição, porque enquanto nós estamos fazendo os nossos afazeres, o nosso trabalho, o Satanás ele está 24 horas trabalhando para te prejudicar. O próprio Deus falou que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele, e você pode ter a certeza, são demônios territoriais que estão 24 horas te perseguindo sem que você perceba, porque o próprio Jesus falou. Eu já repreendo, cancelo todas essas pragas no Egito, cancelo todos esses propósitos de Satanás, cancelo todas as alianças feitas no terreiro, feitas dentro do inferno, cancelo toda a obra de macumbaria, toda a bruxaria, todo o feitiço, todo o voodoo, que estão trabalhando para te matar, para ver o teu caixão, para ver o teu velório. Eu cancelo todos esses projetos de Satanás que está trabalhando aí para ver você morrer do infarto, você está trabalhando cair duro, morrer do infarto, que estão trabalhando aí para ver você morrer de câncer, com a veia entupida, de hérnia, você vê você morrer aí debaixo de um acidente de carro, de um acidente de moto, de um acidente de trabalho. Eu quebro, anulo todas essas pragas que foi pedido dentro do terreiro, foi pedido dentro da macumba, essas águas de egu podre aí que estão trabalhando 24 horas, uma bruxaria do inferno, tudo camuflado. Eu repreendo toda essa praga, todo lugar onde você está, onde só tem bruxa, você pode ter a certeza que vai ser cancelado toda essa bruxaria do inferno camuflada. Eu anulo todo o feitiço
feitiço, todo pai de santo sujo, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu cancelo toda essa obra mentirosa do inferno, eu paraliso todas essas pragas que são pragas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu digo, sai do caminho do povo de Deus, Satanás, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo, Boquel, não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que ao sol do dia. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal vai te acontecer, praga nenhuma vai chegar à tua casa, porque é seus anjos, o Senhor dá ordem a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos, com as suas mãos, ele segurará para que tu não tropeces com o teu pé em alguma pedra, pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, eu poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, esparei com ele na angústia, eu vou te livrar e vou te cobrir de honra, vida longa lhe darei e mostrarei a salvação, glorificado, exaltado é o nome daquele que vive e que reina para todos sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. Deus te abençoe a tua casa, os teus filhos, a tua família, entra e já vai tomando posse da tua vitória, da tua cura, da tua prosperidade, posse das portas abertas, que nós ainda estamos vivendo a semana das portas abertas, vai tomando posse do teu trabalho privilegiado, da tua cadeira de destaque, vai tomando posse aí da tua cadeira privilegiada que Deus preparou, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse do teu trabalho, das portas abertas, toma posse da quitação dessas dívidas. Eu te repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu repreendo todo espírito contrário, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo. Até o próximo show do céu, no caminho para o teu sucesso aqui nesse encontro profético, em nome de Cristo. Até lá.